Boa noite, amigos e amigas que estão nos assistindo. Nós hoje vamos falar sobre um tema que também é do Evangelho, né? Mas um tema do qual não sou especialista. Nunca falei até hoje sobre esses temas, melancolia, depressão. É um tema do meu amigo, meu primo Beto, né? Que é especializado nesses temas. Ele e João do Baixa Grande, Sandra também de vez em quando. Mas eu nunca falei. Hoje eu resolvi fazer o desafio e porque é muito importante, todos os temas que nós temos na doutrina e no Evangelho são importantes para nós, né? Nos desenvolvermos como seres espirituais em evolução. Logo, eu tenho que desafiar e fazer esse tema de uma forma melhor possível que eu possa, trazendo todo o otimismo que é característico da doutrina espírita. Então eu solicito nesse momento a espiritualidade maior que nos dê inspiração para que nós possamos cumprir mais essa meta. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é a questão dos conceitos. Melancolia, né, de acordo com os dicionários, né, nós fizemos uma síntese, a tristeza vaga, permanente e profunda, que leva o paciente a sentir-se inútil e não desfrutar os prazeres da vida. Analise em que situação a pessoa se isola e deixa de ter prazer pela vida. Então perde completamente esse contato com a sociedade e realmente vive um momento difícil. Hipócrates, no século V a.C., já classificou a melancolia como doença. Então, é doença, é uma forma diferente de sua psicologia, né? Uma forma diferente da sua psicologia negativa, né? E que deve ser tratada como uma doença, mesmo no início, né? Aliás, mesmo não, principalmente no início, porque é o ponto zero que é a chave para nós descobrir, né? Tanto que todas as doenças no início tem jeito, tem, né, uma forma diferente de ser tratada. Mas o nosso amigo Sigmund Freud, que foi o pai da psicologia, né? Ele nos diz o seguinte: as pessoas com sintomas de melancolia falam de si próprias como inúteis, incapazes de amar, não praticam o bem nem a si próprio, nem aos outros, são irritantes e de hábitos chatos. Mas, ao mesmo tempo, Freud, porque o Freud é um camarada de muitos recursos, né? Ele é um psicólogo assim, muito cheio de atributos, e ele nos diz o seguinte: olha, a tristeza, por um período de tempo de até 4 semanas, é considerado normal. Afinal de contas, esse tempo, né, é um tempo em que nós estamos aqui reencarnados para sofredores, para termos provas e expiações, todo um tipo de coisa. É natural que, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, uma mãe nossa, meu Deus, quando a mãe é aquela pessoa, né, que é o alicerce da casa, é o ser psicológico maior de dentro do lar, nos deixa um vazio muito profundo, tanto a mãe quanto o pai. E isso é natural, por exemplo, com uma pessoa que nós amamos muito, um companheiro, uma companheira, que nos deixa, né? Infelizmente nós vamos ter esses nossos momentos de tristeza, porque nós estamos aqui em um planeta de expiação e prova. Mas é considerado normal até 4 semanas, né? Também, Beto já nos disse isso em diversas palestras. Mas a partir desse tempo, Freud considera como patológica e depressiva. Isso significa o quê? Que deve ser tratado por médico especialista mesmo. Para isso, existem, né? É uma doença que tem que ser tratada por médico especialista. Quem são os médicos especialistas? Psicólogos e psiquiatras. A gente vai falar de tratamento daqui a pouco, né? Mas você olha o seguinte: a recomendação de Freud, tratamento. A recomendação do Espiritismo de Kardec, também tratamento. Não se pode tratar a doença se existe, né, médicos especialistas, e se
há uma diferença, por exemplo, no cérebro daquele que está com a patologia para aquele outro que não está com a patologia? Se há uma diferença química no sangue daqueles que estão com patologia para aqueles que não estão com a patologia, enfim, todo um conjunto de elementos anatômicos, físicos e químicos que caracterizam uma patologia. Tem que ser tratado por um médico e de uma forma séria mesmo, porque, olha, melancolia não é frescura, melancolia não é manha, não é nada disso. Tudo depende da evolução espiritual de cada um. E nós não podemos, o que Freud também nos recomenda nas suas grandes trajetórias, grandes aventuras psicológicas, ele nos diz o seguinte, que nós não podemos perder a capacidade de amar. Amar, meus irmãos, é aquilo que caracteriza o ser humano como o maior ente da natureza. A finalidade da Terra é a evolução dos espíritos humanos. Então, amar é o que nos caracteriza. E quando nós perdemos essa nossa capacidade de amar, nós colocamos para baixo a nossa autoestima. E aí, precisamos realmente de ajuda para recuperar. Dores e sofrimentos devem ser comuns a todos nós. Nós estamos aqui convivendo, daqui a pouco nós vamos, um grupo parte para a espiritualidade e outro grupo vai permanecer aqui até terminar aquele seu planejamento reencarnatório mesmo. Existe um planejamento que foi feito pelos espíritos com a nossa participação. Então nós somos autores do projeto de reencarnação aqui na Terra. Para vocês terem, só para ter um exemplo, a nossa irmã Inalda Ribeiro, que é uma grande palestrante espírita, ela, em uma das suas palestras, nos fala do seguinte, que ela perdeu a mãe, e a mãe era o tesouro dela, era aquilo que mais, se poderia dizer, uma pessoa querida, uma pessoa que era esteio, uma pessoa que ajudava, uma pessoa que incentivava, participava da vida realmente, e ela se separou através do desencarne. Ficou essa coisa nela, mas, olha, o espírita pode sentir, meus irmãos. É natural sentir saudade, é natural chorar, é natural até dar gritos, fazer o que você acha que deve fazer para botar para fora esse seu sentimento, essa sua ânsia, essa sua saudade da pessoa. Mas a nossa irmã teve um encontro com a sua mãe através do desdobramento. Conversaram, bastante, se abraçaram, trocaram energias positivas e ela retornou à Terra mesmo, e ficou com aquela tristeza profunda, de saudade da mãe. Mas, olha, meus irmãos, ela foi muito, muito esperta, porque ela recorreu àquilo que ela está praticando, a doutrina espírita. A doutrina espírita, meus irmãos, é uma prática. Nós não podemos pensar na doutrina espírita teórica. A teoria é para fundamentar o nosso espírito no conhecimento, mas a prática, amor, por exemplo, amor é uma coisa que tem que ser disciplinada, meus irmãos. Disciplina é a ordem que Chico recebeu. Disciplina novamente e disciplina outra vez. Porque se nós não conseguirmos disciplinar esses nossos sentimentos, se nós não conseguirmos fiscalizar os nossos pensamentos, como é que nós vamos fazer a prática da doutrina espírita? Raciocinemos comigo. E a nossa irmã começou a conversar com ela mesma. Olha, você tem que aprender que você é espírita, que você está reencarnado aqui, não só para viver, mas para colaborar com os outros, para participar daqueles ambientes onde os outros estão sofrendo mais do que nós, participar da vida das outras pessoas, sejam familiares ou não,
Mas essa é a finalidade do espírita, meus irmãos, e também de todos aqueles que estão reencarnados na Terra. E a partir disso, ela começou a fazer essas introspecções, essas meditações, e conseguiu transformar aquilo que era uma tendência para a melancolia em, olha, saudade, mas uma saudade saudável. Quando a gente lembra da pessoa sorrindo, a pessoa participando, a pessoa brincando, uma pessoa que faz parte da nossa vida. A nossa vida, meus irmãos, tem que ser assim. Nós somos espíritas, nós temos as orientações de Kardec, dessa grande doutrina que foi codificada por Kardec e que nos traz, meus irmãos, um tesouro de confiança, um tesouro de informações novas, um tesouro de certeza de que o nosso espírito é eterno. E sendo eterno, meus irmãos, nós temos a obrigação de cuidar dele, mas cuidar como uma joia, uma coisa que nós estamos dando o brilho que a gente quer que ele tenha. Bem, meus irmãos, foi só um exemplo e temos milhares de outros exemplos, né? Se a gente for raciocinar no nosso dia a dia, nós vamos encontrar pessoas que se recuperaram depois de um tempo de sofrimento, pessoas que estavam com o joelho no chão, mas já estão em pé, e daqui uns dias estarão voando, porque o espírita precisa evoluir, crescer do átomo ao arcanjo, meus irmãos. E os fatores mais comuns que podem levar-nos a um processo de melancolia, em primeiro lugar está o amor, meus irmãos. O amor tem aquele amor que o Cristo recomendou, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, mas tem o amor interesse aqui da terra. O amor que é, né, fazer amor aqui na terra significa você desempenhar suas forças, né, aquelas forças físicas na maior quantidade possível e procurar pessoas que sejam do seu interesse, pessoas que sejam, né? Eu não vou procurar uma pessoa pobre, eu preciso de uma pessoa que tenha mais recursos, eu preciso ter interesses, né? Uma casa linda, um palácio, um bocado de coisa que é levada em consideração quando a gente pensa no amor, né? Então, é o primeiro elemento que pode nos levar a um processo de melancolia, porque deveríamos escolher os nossos consortes, os nossos que vão participar da nossa vida, esses nossos companheiros, por energias, meus irmãos, por o amor de Cristo mesmo, aquele amor puro, verdadeiro, né? Eu interesso por ela porque ela tem tal e tal qualidade que me interessa, e não porque ela tem tantos carros, tantas propriedades, o pai dela é dono de tal imóvel, de tal coisa, e nós nos perdemos. Depois vem a angústia. O que é a angústia? A angústia é a frustração por nós não termos aquilo que nós queremos. Aí surge esse processo de angústia profunda. Depois vem rancor, né? O rancor, meus irmãos, é decorrente da frustração e também de algumas ações que você vê as outras pessoas fazerem, a traição, por exemplo, em decorrência de um amor frustrado, é uma coisa que nos leva a essa coisa de rancor, e esse rancor se transforma em ódio. Então, o amor que deveria ser a salvação, já se transformou em ódio. É um dos elementos, uma das chagas da humanidade, o ódio, meu Deus. A maior parte dos crimes que nós fizemos e que nós ainda vamos fazer é corrente do ódio, né? Então, aí depois vem ressentimento, ciúme, inveja, todo um conjunto de coisas que nós deveríamos evitar. Bem, meus irmãos, só para terminar, né, fechar o negócio, vem os tratamentos práticos. Recomendação 1. Se você passou das suas 4 semanas e não conseguiu, nós estamos torcendo e nós vamos falar de Jonas de Anjos aqui com autocura, mas olha, procurar profissionais tipo psicólogos, psiquiatras, procura das religiões, todas as religiões têm os seus processos de cura, meus irmãos, todas as religiões têm, né, orações, tem meditações, tem sessões destinadas às pessoas doentes, mas
A nossa irmã Joana de Ângela nos dá um roteiro, meus irmãos, básico no livro Plenitude. Ela diz o seguinte: primeiro passo, fiscalizar pensamento, sentimento e ações. Pensamentos, a gente tem que citar André Luiz: a mente é a base de todos os nossos fenômenos, mediúnicos de todos os nossos fenômenos vitais, e quem comanda a nossa vida do início até o final, meus irmãos, da nossa reencarnação, são os nossos pensamentos. Então, José Murphy, ele no livro O Poder do Subconsciente, nos fala o seguinte: nós temos duas mentes, dois níveis de mente, uma mente com dois níveis, o nível consciente e o nível subconsciente. É onde a gente faz tudo o que precisa, onde está a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Outra recomendação de Joana de Ângeles: depois dos pensamentos, manter a sintonia com Deus, a fonte do poder de Deus. Oração, meditação, lembrar de ler as obras básicas, tipo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e cuidar da dieta, higiene, ordem nas atividades, cuidar do corpo e do espírito mesmo. É uma sequência: pensamento, sintonia com Deus e cuidar do corpo e do espírito. E por último, ela pede que nos tratamentos, nas autocuras, se direcione os pensamentos e emoções para amor, amar a Deus sobre todas as coisas, compaixão, caridade acima de tudo, justiça, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, equanimidade, meus irmãos, igualar, não fazer dois pesos e duas medidas, e a paz, meus irmãos, seja um pacificador, que os seus pensamentos sejam de paz, não enxergue nunca em ninguém um inimigo, mas apenas e somente um irmão que necessita tanto quanto nós, o nosso irmão necessita tanto quanto nós de proteção, de ajuda, é o nosso irmão, é um irmão, filho de Deus igual a nós, que por mais situação que esteja nos infelicitando, por mais que ele esteja fazendo a gente sofrer, por mais que ele esteja roubando, por mais que ele esteja fazendo qualquer coisa, meus irmãos, é o nosso irmão. E nós temos obrigação de pacificar o ambiente onde nós estamos. Agora, se você está se sentindo sem coragem, meus irmãos, sem coragem, ou se você não quer procurar nenhuma dessas coisas que nós avisamos, procure ajuda, ajuda, meus irmãos, procure ajuda nos domínios da ciência. Se você não quiser procurar religião, seja materialista, mas procure ajuda nos domínios da ciência, meus irmãos, porque, olha, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos estão aí para isso, para nos ajudar nesse momento difícil de reencarnação, em que às vezes nós sentimos o peso da vida, meus irmãos. O peso da vida é muito grande, outra coisa, meus irmãos, temos que realmente combater o nosso vazio existencial. No momento em que nós sentirmos que nós estamos entrando nesse vazio existencial, que é um grande perigo, e que no livro dos Espíritos nós temos a questão 843 a 943, essa questão 943 do livro dos Espíritos nos diz o seguinte: donde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Olha que pergunta, meu Deus. De onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Livro dos Espíritos. Olha a resposta, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, a falta de fé, olha o tratamento de autocura de Joana de Ângeles: manter sintonia com a fonte do poder, Deus, através da oração e da meditação. Então, olha, gente, presta atenção, falta de fé, a mesma coisa mesmo. O homem que não tem fé em si, em Deus, não tem como se ajudar nem ajudar ninguém. E também
de saciedade. Saciedade é o que, meus irmãos? A gente ter dinheiro para jogar fora e esquecer daquele que está passando fome do nosso lado, que poderia estar nos mandando energia positiva para nos livrar dessa melancolia que pode nos levar amanhã a uma depressão e a um suicídio. Nós agradecemos, pedimos ao Senhor Deus que nos oriente cada vez mais para que nós nem precisemos, meus irmãos, de entrar em melancolia, para que a gente cumpra o nosso planejamento reencarnatório e sejamos o mais felizes que pudermos aqui na terra, meus irmãos. É o que a gente quer e a gente pede a todos os nossos irmãos. Muita paz, meus irmãos.